criança estremeção no seu ventre? Tava pulando. Tava pulando. O Espírito Santo. Às vezes é uma Ave Maria. Colocamos nas mãos de Nossa Senhora nossos pedidos, nossas súplicas, né, durante a oração. As pessoas que pediram as nossas orações, que o Senhor possa, Nossa Senhora possa encaminhar até o Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Vamos. Eu vou primeiro proclamar a passagem, aquela que eu citei, 1 Timóteo, 2 Timóteo, aliás. E eu creio que é necessário, em vez de pegarmos a partir de onde nós vimos, a gente faz um recordar daquilo. Vamos meditar juntos um recordar dessas primeiras partes aqui da carta a São Paulo da Cruz. E voltaremos a 2 Timóteo para seguir a meditação sobre essa maturidade e sobre a palavra de Deus. Segundo Timóteo 2, 1, 7. Aliás, 6 e 7. Por isso, quero exortar-te a reavivar o carisma que Deus te concedeu. Por isso, quero exortar-te a reavivar o carisma que Deus te concedeu pela imposição de minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de força, de amor e de moderação. Por isso, quero exortar-te a reavivar o carisma que Deus te concedeu pela imposição de minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de força, de amor e de moderação. Palavra do Senhor. Antes de entrar na meditação, ele começa a reavivar o carisma quanto dom carismático, mas nós podemos ver aqui o reavivar, aquilo que Daniel conduzia na oração, o reavivar o carisma, reavivar o fogo do Espírito Santo, reavivar o próprio carisma nosso como Criador da Luz, o reavivar, né? Existe uma necessidade de nós reavivarmos, né? Não podemos ficar num estado de é só missão, é só... Não, né? Se nós não reavivamos aquilo que é a própria espiritualidade nossa. Senão a gente vai tocar, vai levar de nós mesmos. Não, nós precisamos reavivar. Porque aí vem a passagem, algumas traduções, eu até deixei umas bíblias aqui, se alguém depois quiser conferir, primeiro, 2 Timóteo 1,6, tem até uma bíblia que veio dos meus avós aí. E cai e acaba o momento, né? E tempo. E um copo aqui, olha só que ia ser, copo de vidro ainda. E nem teve um anjo aí atrás que segurou, né? Porque ia. A gente sabe que O anjo dele se segurou. Você não tiver um anjo realmente só por Deus. Mas olha só, aqui nessa tradução da Bíblia, dessa tradução aqui antiga da CNBB, diz assim, depois do reavivar, exorte-te a reavivar o carisma. Ele fala, pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Algumas traduções vai estar escrito medo. Onde tem espírito de força, de amor, de moderação, ele fala força, algumas traduções, força mesmo, ou dínamos, né? Beleza, muito bom. E... E daí eu tô me controlando aqui. Não dá, né? Não dá.
DH aqui, mas qualquer coisinha eu vou... Eu tento me controlar, mas... Senta aqui, ó. E daí... Ó, vem cá. Vou apelar, macho urso. Uma das traduções... Vou apelar. Ué, que senão... Quer fone, teu ouvido? Apelou, hein? Tem os brinquedos aí, se quiser, a gente dá os brinquedos. Mas Você vai mais é o barulho. tá caçando alguma coisa pra... Então, lógico que ela não vai. Tá todo mundo quieto, conversando. Mais justo. E aí, onde fala força, amor e moderação, fala domínio próprio. Eu acho interessante quando fala também domínio próprio, né? Primeiro reavivar o carisma, e depois quando ele fala de força, de amor e de domínio próprio, eu acredito que o domínio próprio, a tradução, diz mais sobre o que São Paulo de repente queria dizer do que moderação. Por mais que nós entendamos, nós sabemos o que é moderação, ser pessoas moderadas, né? Mas o domínio próprio, sermos pessoas equilibradas, termos os temperamentos equilibrados pelo Espírito Santo. Tem um livro, né? Temperamentos, não sei o que, pelo Espírito Santo, de um padre que eu não lembro mais quem é. Mas para que isso aconteça, para que nós tenhamos um espírito que Deus nos deu, que não é de medo, mas de força, de amor e de domínio próprio, o que nós precisamos? Reavivar o carisma. Reavivar o carisma. E aí, para reavivar o carisma, não adianta a gente só esperar dos momentos coletivos de oração. Se a gente não tomar vergonha na cara e não rezar todo dia. Eu mesmo. Eu estou meio atrapalhado, preciso me orientar na oração. A gente tomar vergonha na cara. Né? Por quê? Primeiro, porque nós temos uma alma. E Santo Afonso de Ligório, aquele livro em oração, não está aqui, né? Não. Eu até ia virar, mas não. Não, aqui só está a prática de amor. No livro Oração, Santo Afonso de Ligório fala algo assim: quem reza se salva, quem não reza já está condenado. Você vai perder a sua alma. Eu vou perder minha alma se eu não rezar. Não sei quando eu vou morrer. Não sei. Sabe Deus? Então a gente tem que tomar vergonha na cara. E para reavivar o carisma que está em nós. Então, e vamos pegar as diversas dimensões da palavra carisma. Carisma quanto próprio, dom, a graça do Espírito Santo. Mas também até nós com um carisma específico. Precisamos tomar vergonha na cara para que, rezando na oração do dia a dia, o Espírito Santo venha em nós, nos transformando naquilo que na verdade nós sempre deveríamos ser. Porque a gente acaba se distorcendo, né? A gente acaba se distorcendo pelo meio da caminhada. Então, o reavivar a chama e tomar essa vergonha na cara para que o Espírito Santo venha com força, venha com graça. Também, para quê? Porque nós temos pessoas que dependem de nós. Pessoas dependem de nós temos missões, pregações, evangelização, louvores. E aí nós estamos o quê? Levando uma música de qualidade, não sei, né? E o que deve ser, né? O que deve ser. São Francisco de Assis, tem gente que usa São Francisco de Assis como muleta para falar que deve ser coisas tudo muito simples. Mas eu tinha um livro de São Francisco de Assis que eu emprestei e faz tempo, já era. Foi na época de faculdade, eu emprestei para alguém da história de São Francisco e sumiu. E nesse livro falava que era a questão do pobre, era a questão da coisa simples. Porém, São Francisco, quando era para missa, para liturgia, para as coisas próprias de Deus, para Deus, ele fala, não, cálice é o melhor cálice, é a melhor toalha, né? É o melhor, né? E claro, o melhor dele mesmo, o melhor de cada um, que é a dedicação à oração, a entrega, né? Então, de repente, aquilo, né? O abrir a porta, de repente, também está aí.
o suar, né, a visualização de estamos suados, né? A Dona falou. Então, o suar também é o reavivar, chama, né? Inflamar. É inflamar. E aí a palavra vamos tomar vergonha na cara, gente. É isso. É tomar vergonha na cara, né? E aí, porque senão, se não fizer isso, Deus, como é que vai vir? Como é que vai sair esse espírito de medo e vai ter esse espírito de força, de caridade, de amor, né, de domínio próprio? Né? Não vem, não vai. Né? E aí eu já vamos pegar o tomar a cruz, saber sofrer e seguir sem vacilar. Quando fala espírito de força, amor e domínio próprio, nós podemos unir com o tomar a cruz, saber sofrer e seguir sem vacilar. Seguir Jesus Cristo no caminho rumo ao Calvário e nele, neste caminho, tomar a cruz, saber sofrer e seguir sem vacilar. Para que no nosso dia a dia nós sigamos esse carisma, tomar a cruz, saber sofrer e seguir sem vacilar, nós temos que ter força, sermos pessoas caridosas, porque imitar a Cristo, para seguir o Senhor é preciso amar, lembrando do rap, né? Nossa. Para seguir o Senhor é preciso amar, tomar a cruz, saber sofrer e seguir sem vacilar. Então precisamos de amor, do amor-ação e de domínio próprio. Para saber sofrer, nós precisamos de domínio próprio. Domínio próprio. E aí vai mais uma vez. Para ter domínio próprio, pela graça de Deus, tem que tomar vergonha na cara e rezar. E rezar. Senão, a gente está abusando da misericórdia, né? De Deus, porque vai acontecer, o Senhor vai ser misericordioso, né? Porque tem conta conosco, conta com o povo, de repente, né, numa missão, mas eles focam até demais a questão da missão, mas pensa na gente mesmo. Se a gente estiver orando, se a gente vem na hora, até em intimidade com Deus, às vezes nem tanta administração, né? Se a gente está na hora da intimidade, o povo vai junto, né? A gente vê quando o ministro de música, a gente está lá e a gente está na oração, o povo vem, né? Mas foquemos na gente, né? E na nossa salvação. Se for pro inferno, não volta não, gente. Né? Não volta não, não tem como. Então é agora, né? Quando a Cris do Orlando, lembra uma vez que ela falou, quando ela estava no Trilho da Luz ainda, que ela tinha rezado, falado alguma coisa, não sei se vocês lembram, de querer pedir para Deus que viu o purgatório já aqui. Lembra que ela falou alguma coisa assim? E aí começou a acontecer um monte de coisa, né? É perigoso pedir isso, mas às vezes é melhor viver o purgatório aqui, né? Do que esperar o purgatório. Mas quem espera o purgatório merece o inferno. Né? O purgatório não é bom. É que tem gente que fala assim, se eu não for pro céu direto, pelo menos eu quero ir pro purgatório. Ninguém sabe. Não tem nem noção como que é purgatório, né? É isso. Aí ela falava até, vai tostar pra caramba até chegar no céu. E vai. É João Bosco que fala do Dom Bosco lá, das 3 etapas do purgatório? Não sei que fala. Ele São fala, tem umas 3 fases do purgatório. Uma que você já está perto do céu e outra que está bem próximo do inferno. Então são 3 fases ali, dependendo do seu pecado, da gravidade que você viveu, você pode ir por uma dessas 3 etapas do purgatório. Tem alguém que passa pelo purgatório, acho que um santo comentou, que é se você fica ali pouco tempo, só para você se limpar ali de algum pecado leve, então você fica pouco tempo. As pessoas que precisam de algo mais demorado, né, vai ficar muito tempo, fica num outro estágio. Então tem vários estágios no purgatório. Lembra aquele sonho que eu falei do purgatório? Eu não tenho dúvida, foi uma experiência de purgatório ali. Eu vou relembrar aqui agora.
Quando eu sonhei com o purgatório e me dei conta que era no purgatório, eu vou fazer um resumo. Então o sonho era o seguinte: nós estávamos, eu não reconhecia todas as pessoas que estavam comigo antes de ir para o purgatório no sonho. E neste sonho, eu lembro que o Daniel estava com a van, tinha pessoas que eram duas pessoas. Não. Você tava com a van no Não, mas nós estávamos. Por favor. Mas era no dia a dia. Mas aconteceu que nesse dia a dia, nessa situação rotineira, né, me deu um corte como se cortasse o filme de uma vez, de um lugar para o outro. Quando de repente eu me dei conta, eu já estava na frente de uma escada que dava acesso a uma porta num coisa bem alto, e era uma escada de um lado e a rampa de outro lado, né? Aí depois que eu acordei eu até pensei, então quer dizer, eu morri naquela hora, por isso que eu já né? Então tava com todo mundo, morri, não me dei conta e já estava na frente, já estava na subida, né? E eu via que tinham pessoas que subiam sossegados por uma rampa, e aí tinha a escada, que era aquela escada bem complicada, né? Mas que essa aqui. E tinha umas pessoas que chegavam e davam socos nas que estavam passando pela escada, né? E alguns olhavam e iam pela rampa. E aí eu fiquei assim olhando e falei, vou subir pela escada, porque tem pegadinha aí, pensei eu. E fui pela escada, né? Tem várias pegadinhas. Então, sabe? Então eu pensei, é muito, né? Tem coisa aí. Subi. Quando eu subi, entrei numa porta e passei pela porta, aliás, e era um grande salão, uma antessala, parede tudo de mármore, não sei o que. Veio uma pessoa pra mim, falando comigo, que aí eu fui tendo entendimento no sonho que era um anjo, e essa pessoa falou que eu deveria me colocar de joelhos diante da cruz que estava em uma das paredes de mármore. E na hora que eu me ajoelhei diante da cruz, tinham outras duas pessoas que estavam comigo, e apareceu um quadro do meu santo de devoção, que o anjo falou, você vai pedir a intercessão do seu santo de devoção. Não lembro quem era o santo que aparecia, por mais que seja devoto do Padre Pio, né, algum santo, não adianta perguntar que eu não sei. E o anjo falava a seguinte oração para que nós repetíssemos depois, né? Peça para o crucificado assim: Senhor, mesmo sendo pecador e tal, permita que hoje eu entre no teu reino, do bom ladrão. E aí quando eu olhei para o lado, os dois carinhos não estavam. Sumiu. Eu estava ali. Ainda. Eu entendi, os dois foram para o céu. Então comigo falta uma. Aí eu pensei, uma etapa foi, faltam duas. E aí eu falei, eita, fiquei. Nisso o anjo veio. Eu estava numa antessala. Eu entrei numa outra porta, uma porta imensa de madeira. E nessa porta de madeira fechou, né, aquele coisa mais assustador assim, né? E veio uma outra pessoa, me deu uma harpa na mão. E aí que é os níveis. O que eu vi no sonho? Eu vi um primeiro nível nesse sonho. E eu não sabia, na época do sonho não tinha noção da coisa do Dom Bosco, por isso que né? No primeiro nível, era um nível, sabe, como se fosse mezaninos de etapa separada, coisas de shopping, né? E aí tinha uns balcões intermináveis, as pessoas. E eu escutava, quando eu olhava para baixo, era uma escada que tinha um nível que eu via fogo, e ao fundo não era fogo, era escuridão, e de lá eu escutava gritos. E aí eu pensei, vamos ver para onde eu vou. E aí eu fiquei no primeiro nível, que é o nível próximo da porta. E aí o anjo, eu entendi que também o que me deu a hora foi um anjo, foi me encaminhando. Eu via que os balcões tinham pessoas que consertavam harpas, e quando a harpa ficava quando ele conseguia consertar a harpa quebrava. E aí a pessoa tinha que consertar tudo de novo. Quando ela consertava, quebrava. E aí o anjo, sem abrir a boca, muito louco, o anjo está aqui, ó. Ele não abre a boca, mas ele está falando com você. E eu escuto a voz do anjo.
E aí ele falava assim, essas pessoas estão forjando a paciência. E eles iam ficar alguns anos fazendo isso. Consertando a harpa, quebra, forjando a paciência. E eu falei, eu tô com a harpa na mão. Até pensei na música, não sei o quê. Eles estavam lá. E isso queimava interiormente as pessoas. Mas eles tinham que fazer isso com a esperança do céu ali. Até que eu sentei num balcão. Ele pediu para eu sentar no balcão. Na hora que eu pensei, vamos aos trabalhos, já que eu estou aqui, vamos lá para os meus séculos do purgatório. E nessa hora, que eu comecei, o anjo tirou a harpa de mim, me deu papel, caneta, e ele disse assim, você vai escrever, vai meditar a via sacra. Vai meditar a via sacra e vai rezar a via sacra. Depois, lembra que a harpa desconcertou, né? Quebrava? Aí o papel ficava em branco. Você vai meditar a via sacra, escrever sobre a via sacra, rezar a via sacra, aí o papel ficava em branco. Aí eu tinha que escrever, meditar, rezar a via sacra. E eu passava um tempo assim. Eu realmente, no sonho, eu não tinha mais noção de quanto tempo eu estava lá. E de repente os gritos pararam. Teve uma hora, depois de um tempo lá, que os gritos pararam. Ficou um silêncio, sabe aquele silêncio de expectativa? Assim, aí... A porta do purgatório, de longe eu a via, a porta abriu. E quando a porta abriu, eu via uma imensa coluna de não sei quantos metros de luz, uma coluna de luz que sobrevoava o purgatório, em uma coisinha pequenininha, do tamanho de uma mosca, que ficava ao redor dessa coluna de luz, imensa, imensa. E, na medida que ele sobrevoava o purgatório, eu via feixes de luz indo em direção a essa luz maior, essa coluna de luz maior. E, na medida que a coluna de luz ia se aproximando, eu via que eram, na verdade, pessoas, as almas que estavam no purgatório, que iam em direção a essa coluna imensa de luz. Quando essa coluna de luz se aproximou, aí eu pude ver que a coluna imensa de luz tinha um véu, tinha um rosto de mulher, que era Nossa Senhora. Mas ofuscava, brilhante como o sol, né? E como a lua. Aí eu ofuscava. E de perto eu vi que aquele pequeno pontinho que para a coluna de luz parecia uma mosca, um mosquito, uma coisa assim, era São Miguel Arcanjo, que ficava junto com Nossa Senhora. E me deu um clarão. Depois que deu um clarão, eu já estava na frente da porta do purgatório, Maria já do tamanho das pessoas, abraçando todos e falando, vamos gente, vamos. E o sonho eu acordo aí, que as pessoas saíam do purgatório. Você foi? Aí eu acordei. Me abraçou e eu acordei. Nossa. Purgatório. Mas pra mim, parece assim que... Mas é agoniante, assim, no sonho já é agoniante. A partilha do purgatório. É interessante, vai vir a Nossa Senhora à porta do céu, vai estar lá uma hora para nos resgatar, para ser a porta para irmos ao céu, sim. Mas desejar o purgatório? Tem os relatos, né, de santos que eu vi aqui, que estiveram no purgatório, né? Uhum. Tem aqui da Cida Faustina, que é interessante. Ela fala assim: Faustina conta que, guiada pelo seu anjo da guarda, visitou o purgatório. Encontrei-me num lugar enevoado, cheio de fogo, e dentro deste uma multidão de almas sofredoras. Essas almas rezavam com muito fervor, mas sem resultado para si mesmas. Aquele nível que eu vi lá de baixo. Então. Apenas nós podemos ajudá-las. O maior sofrimento delas era a saudade de Deus. Vi Nossa Senhora que visitava as almas no purgatório. As almas chamavam a Maria Estrela do Mar. Elas lhe traz alívio. Meu anjo da guarda me fez um sinal para sairmos dessa prisão de sofrimento. Ouvi uma voz interior que me disse: minha misericórdia não deseja isso.
mas a justiça o exige. Mas a justiça o exige. Aí tem do Padre Pio, tem vários relatos aqui, né, de santos que teve experiência do purgatório, né? Tem aqui o Fra Daniele conta vários santos aí. É interessante a gente estudar também, pesquisar, meditar sobre o purgatório. Aqui, é uma realidade que nós podemos passar, né? Dependendo da nossa vida aqui na Terra, a gente pode passar por lá. E a gente precisa saber como é que é, para que a gente também não deseja aquilo, não deseja estar lá. E saber levar uma vida reta, né, com Deus, para poder um dia passar por lá, né? Passar direto de lá e contar Nossa Senhora e Nossa Senhora fala assim, vamos lá. Vamos, então. Quem não queira não. No sonho, essa experiência no sonho, e eu fico muitas vezes me questionando, será que eu estive de fato lá? Será que Deus... não, só pode ser. Como é que são detalhes que eu não tinha? Eu acredito. Todos os detalhes. Pela fé eu acredito que sim. Eu creio que... Uma ação de Deus aí. É uma coisa assombrosa, gente. Assombrosa. Mas, para não cairmos lá, para termos noção de lá, de como lá é perigoso querer, né? Se cair lá, é ruim, mas é perigoso querer, nós precisamos tomar vergonha na cara e rezar. Rezar e reavivar esse carisma que está em nós. Reavivar a chama, reavivar esse fogo, para que nós tenhamos força, amor e domínio próprio. Se não, é fogo, literalmente é fogo. E é interessante que a gente foi para outro rumo, de repente a gente segura um pouquinho antes do livro, né? E daí a gente... É interessante, né? Às vezes é Deus que vai caminhando, né? Pra gente falar, vai por aqui, começa. Uhum. É. E... porque precisamos... Aí vem a continuação aqui. Portanto, não te envergonhes de testemunhar a favor de nosso Senhor. E aí São Paulo fala especificamente para Timóteo, né? Nem te envergonhes de mim, seu prisioneiro, mas sustentado pela força de Deus, sofre comigo pelo Evangelho. Sofre comigo pelo Evangelho. Então, testemunhar a favor de nosso Senhor. Então, a partir daí, a partir desse reavivar, nós não nos envergonharmos, né? E diante de tudo que é situação, não nos envergonharmos, diante da sociedade, diante do nosso dia a dia, né? Claro, é diferente, não é, quando fala diante da sociedade, não é ser o chato da Bíblia, né? Muita gente acaba sendo no meio do trabalho, tudo, não é isso. O São Francisco pegou outro frei lá, ficou andando pela cidade, né? Falando que vamos pregar, andou pela cidade, voltou pro mosteiro. Franciscanos do mosteiro, né? Mosteiro. E, não, a gente não ia pregar, a gente já pregou. A nossa vida, nosso testemunho, a nossa presença, né? Depende, até fez uma piadinha lá que a gente não conhece da história, a não ser que você não seja pessoa de oração. Senão, né? Mas, né, porque transborda naturalmente, né? Transborda naturalmente. Mas para isso a gente precisa rezar, para reavivar. Essa semana eu estava conversando com a Kátia, né? E até a respeito das nossas orações lá em casa, né, em família. Porque a gente também estava meio relaxado, né? Férias, essa coisa vai relaxando.
Aí eu falei, a gente precisa retomar, né? Não consegui dormir direito, tive uns pesadelos. Falei, isso aí é falta de oração, né? Aqueles medos, aquelas inseguranças. Falei, a gente precisa retomar a vida de oração dentro de casa. E depois eu estava meditando sobre mim também, né? Sobre as minhas lições, sobre tudo aquilo que eu estava fazendo, né? E até eu comentei agora que eu não vou pegar mais nada assim de pregação, de coisa durante a semana, até para que eu mesmo, né, tome uma consciência sobre a minha vida pessoal também, né? Porque não adianta a gente falar assim, estou pregando, estou indo na missão, estou indo, fazendo um monte de coisa, mas no seu pessoal você não faz. A sua vida pessoal com Deus, a sua intimidade com Deus, você não faz. Então é preciso você resguardar isso para que você tenha mais intimidade com Deus para você conseguir passar isso para as outras pessoas, né? E eu fiquei pensando, nas minhas férias mesmo, eu fui lá para Minas, fui na casa de uma pessoa que morou aqui em São Paulo, né? Tava enferma lá, fizemos oração. A minha prima que teve a casa lá, que caiu, né? Minha mãe lá, a Caixa rezou o terço. Então, aquela assim, situação que teve, né, de azar. foi assim bem, né? As pessoas veem que a gente é de oração, as pessoas procuram, né? E só que aí, como é que tá a vida pessoal? Ela precisa ser caminhada, melhorada, senão o que eu for fazer lá fora, o que eu for ministrar, o que eu for cantar, o que eu for oferecer, eu não estou oferecendo Deus, porque se eu não tenho intimidade com Deus em casa, nos meus momentos, eu não consigo passar isso para os outros. Né? Então precisa resolver isso. Eu até estava, esses dias eu vi, né, que eu tenho na página o Padre Pio, e ele falava do purgatório, né? O pessoal falando, toma cuidado com quem julga, quem reclama, né? O Padre Pio falava, quanto ficará no purgatório quem julga, quem reclama, quem calúnia essas pessoas. Aí depois vem a frase que ele fala, tenho medo, o Padre Pio falando, tenho medo de não ter espaço no inferno para essa geração. São frases fortes de um santo que, né? E a gente corre um sério risco, né? De ter uma vida errada, porque a gente às vezes se deixa acomodar. Não quer reinflamar o carisma. Não quer reinflamar a chama. Então é umas coisas muito sérias. Coisa muito séria. Muito sério. Por isso, então, eu trago, né? Então, vamos deixar, se depois quem não tem um livrinho, leve. Quem não leu, depois vocês pegam, lê o livrinho, porque aqui também, nas meditações que a gente fez, essa congregação Amigos da Cruz, que ele escreveu, não existe mais. Então eu diria que São Luís Monfort escreveu isso aqui para o Trilha da Luz. Por causa, devido ao carisma. Pode ser usado como um apostolado, né? Discipulado. Muito bom. Sabe? E aí, com tudo isso, a exortação, como diz também na passagem, vamos tomar vergonha na cara e vamos retomar as nossas práticas espirituais. Vamos retomar a nossa vida de oração e vamos fazer esse caminho, né, junto com a oração de domínio próprio. Mas para domínio próprio a gente vai também fazer, né, se alguém tiver, Daniel, né, claro, se pensar em outra coisa, mas é o que eu vejo. Vamos fazer isso e fazer um caminho de maturidade. Maturidade. Por isso eu falei dos temperamentos, eu estou dando aula dos temperamentos lá para os meus alunos quando eu entro substituir aula lá no Peri, no Neir, né? E juntei já temperamentos, tanto que está aqui, ó, temperamentos com o curso que a gente fez lá, né? Que a gente tinha esboçado, tá tudo junto, e é isso. Mas tudo isso à luz da fé, né? Até quando tiver mais pessoas, a gente pode até aprofundar a oração e em oração, mas aí precisa que nós estejamos rezando no dia a dia, né? Porque até no oracional, aquilo que transbordar aqui nas partilhas, vem também como um resultado do nosso dia a dia, da nossa oração diária, né? Vai nos clarear até quando começar a abordar sobre os temperamentos, né? Quem aqui já viu sobre temperamentos, aliás?
Luiz. Com o Luiz lá, né? Unidos em Cristo é nós. Né? É a apostila deles, né? A apostila que tá aqui é deles. Os temperamentos. Então, Unidos em Cristo. Eu ainda precisei, eu ia voltar para me aprofundar mais, mas eu já sei qual que é o meu temperamento, ele falou lá. Mas a gente tem, eu não tenho temperamento puro, né? Não, o temperamento, ele, a gente tem presente os 4 temperamentos em nós, mas tem um temperamento dominante e um temperamento que é o subdominante, e os outros vão numa escala, né? Eu vejo, tipo, eu tenho cada um pouquinho de um, meu Deus. Mas tem um que você tem que tentar descobrir que ele se sobressai mais. Nós tem o colérico. É um psicólogo que te ajuda, né? O psicólogo que se começa a o Luiz lá que me ajudou para descobrir o meu também. Se eu fosse por mim, eu acho que ele não conseguiria muito bem, não. Psicólogo ajuda. Mas muitas vezes, quando a gente vendo alguma coisa, a gente consegue se identificar algumas coisas de algum temperamento. Eu me identifico com todos. Assim. Vamos lá, porque tem o colérico, nós temos o colérico, o fleumático, o sanguíneo e o melancólico. Tem 2 temperamentos que são de pessoas mais extrovertidas, que é o colérico e o sanguíneo. São pessoas que são mais para fora, né, tal. As pessoas mais introvertidas tendem a ter o temperamento ou fleumático ou melancólico. Fleumático ou melancólico, né? Tem até os 4 elementos relacionados a cada um, né? O colérico é o fogo, né? Uma pessoa quente, é para fora, mas é seca. Curta e grossa, né? É o fogo. Colérico fala, às vezes, né? Fala e a pessoa fala, porque eu sou não mede a palavra muitas vezes, porque, né? Perdeu a paciência, é impaciente, né? Fala mesmo. Quer resolver as coisas, então não tem paciência, ficar esperando, não sei o que, não. Ele vai, vamos resolver já isso? Né? Você está aqui para decidir, colérico é aquele que... gente, vamos parar de enrolação, vamos decidir logo isso, né? Ele tem isso, tem a tendência até a questão de liderança e tal. O Thiago é um colérico puro. O Thiago é um colérico puro. Puro assim, não puro quanto, né? Mas assim, forte. A gente não pode fazer isso, não é o puro. Relação pelo outro, né? Mas automaticamente. Mas é que o Thiago... Você vai falando, a gente vai imaginando as pessoas. Falou aqui, eu sou colérico. Eu tô imaginando o Daniel e o Thiago, os 2 coléricos, vai pegar fogo. Às vezes a gente julga por uma reação das pessoas, por exemplo, em mim, por andar muito com o Arley, com o Bruno, que o Arley, na verdade, ele é colérico, mas ele é um colérico sanguíneo, né? É isso. O Bruno é totalmente sanguíneo. Então, por andar muito com eles, ou eu dava uma também, ou senão, né, eu morro ali. E aí o pessoal me julgava ser sanguínea, só que eu não sou sanguínea, né? Então, algumas pessoas a gente faz a gente acaba falando que é mas a gente não sabe da intimidade mesmo. Porque né? O ideal é que a pessoa se identifique. E a primeira coisa, quando você vai, pelo menos quando eu fiz o curso dos temperamentos, é que existe temperamento, existe caráter, existe personalidade. O temperamento, você nasceu com isso, vai morrer com isso. É genético, é do seu organismo, você tem esse temperamento. É substância do corpo, isso é temperamento. Caráter. Caráter tem a ver com aquilo que você foi formado pelos seus pais, principalmente na primeira infância. Até os 6, 7 anos, a formação do seu caráter. Então, se eu for bem formado em preceitos morais, virtudes, comportamento, nesse período eu tenho um bom caráter. Então vai ter pessoas de temperamento colérico, bom caráter, mau caráter, finalmente bom caráter e tal. Personalidade é como eu me posiciono diante das situações sociais do mundo. Então, eu tenho um temperamento, eu sou fleumático. O meu temperamento é mais introspectivo, né? E o segundo, colérico. Então, sou fleumático e fleumático do colérico. Então, às vezes, quando eu vou explodir, não explodo, né, com fleumático, segura. Algumas coisas que eu perco a paciência, eu tenho que resolver, aí vem o colérico, mas eu sou fleumático. Porém, muitas vezes,
a minha personalidade diante de alguma situação em algum lugar específico, as pessoas, como disse a Leia, podem achar que, então você é sanguíneo, porque se dá não, é porque aquele ambiente faz com que eu tenha determinada personalidade. No trabalho, muitas vezes você tem que ter um domínio próprio do seu caráter, do seu temperamento e assumir uma personalidade conforme aquele ambiente social. Numa festa, você tem uma personalidade, né? Enfim, a gente já vão dando os exemplos de cada lugar, né? Como você vai ter na fila, tudo bem, por exemplo, sanguíneo. Sanguíneo é uma pessoa bem expansiva também, né? Enquanto o colérico é quente seco, o sanguíneo é quente e úmido. Ou seja, vai falar, fala, eu lembro que o Luiz fala, né? Tem muito colérico que é dado como palhaço da turma, né? Um colérico quando entra, um sanguíneo quando entra numa sala, o pessoal já sabe que o sanguíneo entrou. Já vai falar alto, vai falar com todo mundo, vai fazer uma... Né? O sanguíneo é bem expansivo, né? Mas dependendo de um ambiente social, ele pode se controlar ali, mas tem uma personalidade. Às vezes não, às vezes tem um sanguíneo na fila do banco, todo mundo tá quietinho, o sanguíneo quer puxar assunto, né? Quer puxar assunto. Esse daí não é eu não. É. Eu não falo com ninguém. Aí o colérico pega e coloca o fone de ouvido. Eu não falo com ninguém. Fala que o colérico e o sanguíneo, ele tem essa divergência muitas vezes. Esse autocontrole é muito difícil, assim, até você conseguir equilibrar, né, essa divergência do sanguíneo com o colérico, né? Só pra ver, é bravo, não fala com ninguém. Sou tímido. Eu falo porque eu sou tímido. Eu fui por muito tempo, eu era mais quieto. Depois eu faço brincadeira o dia todo, mas eu sou fleumático. Eu prefiro ficar na minha. Se eu tiver quieto na minha, eu vou ficar quieto na minha. Quem não me conhece tá aqui, ó. Mas aí parece que não parece. Mas eu sou fleumático. Se pede pro fleumático, o que é que tem que fazer? Vamos fazer isso, vamos decidir isso, o que é que o fleumático vai fazer? Vou te pensar um pouco. 1 dia, 2 dias. Não, mas espera, não é assim a coisa. Vamos organizar direito, vamos pensar direito. Aí a pessoa fala, meu Deus, não responde o WhatsApp, né? Eu não vou dar resposta, não tenho resposta para dar, por que eu vou responder? Tem que pensar um pouco ainda. Né? Tem um povo que pediu lá, o pessoal da... Pessoas, você tá falando aí? Missão Eleitos pediu para dar umas aulas de canto para eles, né? Pro Ministério de Música. Agora que eu me dei conta, né, que você mas sabe por quê? Porque eu ainda tenho que pensar quanto eu vou cobrar deles, porque eles já tiveram um problema com a professora, o dia, então eu não vou dar uma resposta que eu não tenho. Né, o fleumático vai pensar, vai gostar da organização, não sei o quê. Você fosse colérico? Agora, o colérico para ontem, né? O colérico já tinha respondido. Né? Você vê, nessas horas, o meu colérico não sobressai. Só que no meu caso, eu ainda tenho TDAH. Então, o meu TDAH também dá uma disfarçada. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E isso dá uma disfarçada, né? Vamos assim dizer, no meu temperamento. Que o TDAH, o déficit, né? A atenção, né? Ou, enfim, aí é outras questões, né? Já o melancólico, o melancólico, ele também é introspectivo como o fleumático. Só que, vamos lá, enquanto o fleumático vai querer pensar direitinho, o melancólico vai ser detalhista, tudo, mas é aquela questão. Se falarem comigo, será que eu não vou ficar magoado? O que vão achar de mim? Começa a se culpar. Começa a se culpar, começa a se penalizar muitas vezes por causa de um comportamento, né? Até eu estava vendo, e eu falei para a Leia, exemplos de crianças dos 4 temperamentos na escola, né? Me ajuda a lembrar aquele que eu falei no parque, né? Se a criança colérica está na escola, caiu no parque. Eu também não estava lembrando. Quando a criança com temperamento colérico caiu no parquinho, vai ostentar um machucado, vai falar que não foi nada, não vai querer quer mostrar e não quer dar o braço a torcer. Né? Não, caí, mas olha aqui, ó, porque eu subi até lá, por isso que... Ó, o colérico. Aí, o sanguíneo, não lembro direito aqui, do sanguíneo. Muitas vezes pode... O filho do Aloysio, lembra, Alberto? Não, aí é... Sanguíneo.
foi o que a gente falou. Ele cai, eles tinham conversado semana passada com a gente aqui. Ele cai, ó, mamãe, caiu, machucou. E aí mostra, ele ri, dá risada e vai embora, segue a vida, é verdade. Ele ri e vai embora. É. Ele ri, mas ele quer mostrar, ó, machuquei, ele tem que chamar essa atenção, ó, machuquei, fez um dodói aqui, né? E aí ele sai. Aí tem o fleumático. O fleumático caiu. Eita, caiu? Se der conta. Se der conta que Se caiu. der conta que machucou. Caí, é eu. Esse sou eu, fleumático. Ih, caí? Caiu. Tá bom, viu Você o que também aconteceu caiu? e segue a vida. Então levanta, caiu, levanta. O melancólico caindo. E aí, só, vocês podem observar até os filhos, porque você já vê o temperamento, já nasceu, ele já tem um temperamento. Agora você tem que aproveitar até os 6, 7 anos para formar um bom caráter, para o temperamento não ficar distorcido. Né? O melancólico caiu, ou não vai querer mostrar para a professora porque vai que ela fala. Vai falar, caí porque mas eu sou um tonto mesmo, por que eu fui cair? A culpa é minha. Porque é a culpa. Né? Esse é o melancólico. Não, Né? são dois. Deu pra ter uma ideia, depois quando a gente traz. Tem mais que fazer um curso para Deixa eu dar uma analisada aqui. Você vai falar assim, não, acho que eu sou isso aí. Não, sou isso aqui. Ela já falou que não, eu sou isso aqui também. Mas assim, Mas eu acho que eu sou mais melancólica. Unidos em Cristo não você Não tem dramático? Sou eu. melancólico. 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 Unidos em Não, Cristo, melancólico dia que vai costuma ser ter. dramático. Eles passam aula lá. Então, ó, grupos. Porque trabalha ó, melancólico. é isso que eu tô falando, ó. Eu fiz esse curso, a apostila do curso, quando eu fiz o curso de temperamentos. A gente pesquisar, né? Eles Mas, ó, esse site, eu tenho que falar com eles direto. Não sei. Eu sei que Eita! o Luiz, Isabela, por favor, sem quebrar nada, senão a gente nunca mais vai vir aqui. Ó. Não vai ser mais convidada. Mas ó, eu acredito, se alguém pode me corrigir, mas eu acredito que para você perceber, você mesmo perceber, pense na sua reação imediata. A sua reação imediata. Para, Fabi, de achar. Não, mas então, melhor o sentimento imediato que vem. Ah, então eu sou melancólico. Não, então eu sou Como é que você lida com esse sentimento? Ela vai falando, né? Dependendo da situação, eu vou chorar. E quando a pessoa acha que é um monte de Depende de uma coisa, outra situação, eu vou brigar. Depende. Mas são em situações, por exemplo, quando eu fiz a formação, a Bel da Kenosys, né? A Kenosys dá essa formação também. E no Ministério Jovem eram eles que estavam vindo aplicar pra gente, né? E a Bel, ela fez a comparação com os discípulos, que foi muito legal. Ela fez, aliás, ela trouxe personagens da Bíblia pra gente Eu vou até falar. e trechos bíblicos que demonstram essas atitudes deles. Então era muito legal, porque você vai se identificando. E ela trazia... E ela trouxe também, que foi muito legal, que foi quando eu me identifiquei, ações de extremos no dia a dia. E eu tinha, por exemplo, eu me identifiquei quando foi o acidente do meu pai, dos meus pais, né? Eu tinha acabado de passar pelo acidente, foi no ano que passou pelo acidente, e quando eu fiz a formação ela deu qual seria a reação de cada temperamento durante esse acidente. Né? Eu atendi, minha mãe ligou e aí eu, tá bom. Você pode ligar, tá bom. Desliguei e falei, vamos esperar, porque só depois. Então eu tive um raciocínio muito questão de lógica, né? Metódicos e tá bom, tudo bem. E tava tudo bem. Né? Então, assim, são pra gente entender, porque em cada momento a gente vai ter mesmo um sentimento, né? Aí vai misturar com o sentimento, a sua emoção. Mas tem a predominância desse sentimento, né? E aí são situações mais específicas que a gente consegue identificar. E eu lembro que as perguntas que o Luiz fazia pra gente eram diferentes da outra pra saber realmente qual era a diferente, porque se você faz uma pergunta, aí uma outra semelhante, aí tem que ser bem diferente para saber mais ou menos não, o que é, né? O que é? Eu lembro que quando o Ederson, pouco depois, a gente tinha passado por uma situação com o padre, e o Ederson conversando comigo, ele tinha falado assim, é interessante a gente saber o temperamento do outro, por isso a gente não fala, ele mas tem uma noção pra gente saber como reagir com o outro também, né? Saber como que eu ajo para poder entendê-lo. Né? E você mesmo que você, claro, você não vai falar, porque no fim das contas a pessoa vai ter que se... Mas você
sem falar, você conseguindo identificar que talvez a pessoa seja isso, você já sabe. Ou então, talvez a pessoa sendo isso, eu não vou falar para ela, mas eu vou tomar algumas atitudes assim, né? Imagina, para chefes de empresa sabendo quais são o temperamento de cada pessoa é ótimo para organizar. Um coordenador de grupo de oração, conhecendo qual é o temperamento de cada pessoa, ele sabe onde colocar. Não adianta colocar uma coisa, tem coisa que tem que ser na hora. Não adianta colocar pro melancólico ou pro filomático, porque vai atrasar muitas vezes. Sabendo que a pessoa é colérica no grupo de oração, ó, preciso fazer isso, não sei o que, o sanguíneo mesmo, até o sanguíneo, né, de repente, né? Agora, você quer alguma coisa que não pode errar. Não, eu tenho que conferir isso aqui não pode errar, tem que conferir, coloca na mão do melancólico. Vai olhar detalhe por detalhe. Tem as características, né? Tem as características e eles trazem como virtudes e como coisas a serem melhoradas, né? Porque o temperamento, às vezes, e a gente passou muito por isso no Ministério Jovem, as pessoas, a gente tem dificuldade de aceitar o seu temperamento, principalmente quem é melancólico. Né? Eu lembro que uma menina, quando ela chegou, a gente estava no Jesus no Litoral, quando ela chegou no quarto, ela chorava. E aí ela falava assim, gente, eu descobri que eu sou melancólica, mas eu não queria ser melancólica. Ou seja, sendo melancólica... Ela fazendo já o papel dela. E ela é um doce de você, e ela é uma ótima pessoa, né? Porque o melancólico, e aí no curso do... né, você falar, né? E aí eu gosto muito da passagem, eu falo, o Luiz e a Eneida, quando deu a formação, eles falavam isso, e aí na Bíblia confirma, né? Que o temperamento a gente não pode mudar. Mas ele é transformado, a gente pode ir mudando pelo autoconhecimento, a gente vai conseguindo adequar, né? Até que o ideal seria que a gente tivesse os 4 temperamentos em equilíbrio, né? Que é Jesus. Jesus. Que não dá pra... Aí já Ele tinha Já pegou agora, né? Não, mas Jesus, eu salvei como Jesus manifesta os 4 temperamentos, Sim, nos né? momentos, Mas aí tem uma análise lá, porque também nós devemos ser mais semelhança, né? Eu ia falar uma coisa do melancólico, mas eu não... Deixa eu fechar só. Eu tô esqueci também. E aí na Bíblia, São Paulo ele vai falar, né, que o temperamento ele só pode ser moldado pelo Espírito. E eu acho muito legal que ele já tinha esse entendimento, né, que o nosso temperamento ele não vai ser mudado, mas ele vai ser moldado pelo Espírito Santo. Então é pela vida de oração, né? Eu era do extremo de... Tá irritada, tá nervosa, não sei o quê. E aí você vai controlando, né? Eita, você tá Isabela! Eu vou chorar, hein? Sei não. É o quê? Menino ou menina? Mas a gente ainda perdeu o raciocínio, mas é isso. Perdeu mesmo, isso é um desse. Perdeu o raciocínio. Eu ri, gente, mas ainda tá dança que ele tá pulando, coitado. É menina ou menina? E olha exemplos aqui, ó. Exemplos de duas pessoas na Bíblia. Ó. Ele sempre dá na apostila deles um homem e uma mulher de exemplo, né, na Bíblia, né? Coléricos. São Paulo era colérico. Ele fala era colérico, mas ele fez assim. Nós fizemos a análise de tudo, né? Analisando esses personagens bíblicos, nós entendemos que agora a pessoa teria que mesmo descobrir, mas como as pessoas não estão mais aqui, mas tudo indica que São Paulo e Judite eram coléricos. Lembra da história de São Paulo? Você já vê. O jeito dele é colérico. É colérico. E Judite? A coragem de Judite. As atitudes que Judite tem. Até pedir para libertar o povo judeu. Né? Ela que pega a espada também. Ela é colérica que só. Né? Enfim, tem que ver a história de Judite. Não sei. Sanguínea. Olha só. Duas pessoas sanguíneas, conforme aqui o coisa aqui, né? Ah, não, é Esther. O sanguíneo, Esther é sanguíneo. Ela aqui, né? E São Pedro. Dois sanguíneos. Dois sanguíneos, né? Tanto que às vezes Pedro fala umas coisas, você acha, eu não acredito que Pedro falou isso na sequência, né? Ele acabou de falar
Não, tu és o filho de Deus, tu és o Messias, o filho de Deus vivo. Depois ele já dá uma coisa que Jesus tem que falar: afasta-se de mim, Satanás. Em pouco tempo, no mesmo dia. Mas que é o do sanguíneo, do comportamento dele como sanguíneo. Ele também, assim como o colega, tem aquela coisa de impulso, né? Impulso cortou a orelha do cara, né? E Esther. Aí eles dão um exemplo de duas pessoas melancólicas na Bíblia: Moisés, melancólico, e Susana, do livro de Daniel. Susana. E Moisés. João também, né? Melancólico. Moisés mesmo. Moisés tem situações que é melancólico. Ele desce. O que é que ele começa a murmurar. Tem isso, né? Quando até bate o cajado na pedra, né? Será que vai sair água mesmo? E não sei o que, né? É muitas as lamúrias, né? O jeito dele. E fleumático. Tô precisando de um psicólogo agora. Abraão. Tudo. O que eu sou, Fabi? É isso? Tá dando um chute na cabeça. Tá me dando, porque eu sou uma coisa, Tá dando um eu sou curto-circuito outra, nela. entendeu? Eu sou esse, não, sou aquele. Não, sou esse. Ah, esse. Ó, fleumático. Abraão e Ruth. Abraão e Ruth. Os exemplos de fleumáticos, né? Sossegado, né? Tá lá, vai parar pra pensar um pouquinho. Não vamos tomar atitude assim de uma vez. Abraão viveu bastante tempo, né? Bem sossegado. Vamos pegar. Esqueceu de morrer, né? Mas pra gente concluindo isso, ver como isso tá dentro daquilo. A gente deu domínio próprio. Pra gente ter domínio próprio, a gente precisa se conhecer. Chamar o Luiz, né? Interessante, hein? Chamar o Luiz. Sim, pá. Eles estavam, né? Eu já não lembro mais como é que era o meu coisa, mas ele me marcou lá. Eu acho que eu tenho anotado. Isso é legal. Agora, E é tão pertinho pra eles, né? toda vez eu vou estudar, mas eu sou um pouquinho mesmo. Eu sou desse aqui. E aí qual o sentimento que vem quando você começa a ver que você não consegue respirar? Melancólica, eu sou muito melancólica. Fleumática também. Fleumática. Sanguínea também. Colérica? Ah, também. Um pouquinho de cada. Tá igual a Jesus, 25 de cada. Aí tô bem. Aí tem vantagem. Joia. Amém, povo? Amém. Vamos fazer a nossa oração final. Pode alguém conduzir a oração final? Eu deixo aí, à vontade, viu? Faz a oração em cima disso, né? Em cima dessa meditação nossa. Vamos entregar a Deus os nossos temperamentos, né? Às vezes a gente tem aquele temperamento que a gente não consegue lidar, ou não consegue descobrir qual que é, ou não consegue... eu sou muito explosivo, sou muito não sei o que, né? E às vezes a gente não consegue controlar algumas coisas porque a gente às vezes não tem um conhecimento, né? Então a gente pode entregar para Deus isso, né? Colocar em oração e pedir para Deus que a gente consiga um equilíbrio dos nossos temperamentos, né? Que a gente possa entregar para Deus as nossas atitudes, pedir ao Senhor que nos traga a tranquilidade, a paz necessária para que a gente possa ter paciência muitas vezes, que a gente possa ter um equilíbrio, né, na nossa vida. Às vezes a gente acha que a nossa vida é desequilibrada, a gente não consegue muitas coisas. Às vezes falta esse conhecimento, que o Senhor possa no nosso coração colocar essa paz interior que nós necessitamos, né? A paz interior que a gente possamos arrumar o nosso interior, né? Equilibrar, pedir isso a Deus, Senhor Jesus, Senhor, toca no nosso coração, Senhor Jesus, vem com o teu Santo Espírito. arruma essa casa